Pessoal, uma das consequências dessa expressão aqui que nós obtivemos é que, em alguns casos, é possível você obter as raízes, todas as raízes de um número complexo, sem utilizar essa expressão diretamente. Isso é uma vantagem. Muitas questões de vestibulares exploram isso que nós vamos falar agora, certo? Uma coisa bacana sobre as raízes enésimas de um número complexo é você ver o seguinte: olha para essa circunferência aqui, ó. Essa circunferência ela vai ficar dividida em partes iguais e cada uma dessas partes serão as raízes dos números complexos, certo? E depois eu vou falar sobre isso porque sempre vai ser possível inscrever um polígono regular numa circunferência onde os vértices desses polígonos representam exatamente as raízes enésimas de um número complexo. Quer ver que interessante? Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Obtenha todas as raízes complexas do número 8. Então a dica é a seguinte: você consegue achar um número que seja raiz cúbica de 8? Sim, esse número real puro aqui, o 2, é uma das raízes cúbicas de 8. Mas esse número, vocês lembram bem, ele pode ser escrito como 2 mais 0i. E a sua representação visual aqui no plano dos complexos é o ponto 2 zeros. 2 zero. Então aqui, ó, você tem o ponto 2 zero e essa é a nossa primeira solução. Imagine que essa circunferência ela tenha exatamente raio 2, certo? Então esse número complexo aqui, 2 zero, que é um número real puro, é uma das soluções do meu problema. Como que a gente acha as outras? Por consequência dessa fórmula, a gente pega uma volta completa, que é 360 graus, sempre que você fizer isso vai dar certo, e divide por 3. Por que por 3? Porque são raízes cúbicas. A cada 120 graus, que é o quociente dessa divisão, vai aparecer uma raiz. Então, ao você pegar esse vetor aqui e der um giro de 120 graus, suponha que aqui, ó, o 120 graus vai cair mais ou menos aqui, estou fazendo a mão, né? Ele vai cair aqui, ó, 120 graus de giro, eu vou ter a segunda solução, a Z2 aqui. Mais 120 graus de giro, eu vou ter a terceira solução, que vai estar aqui, ó, certo? Então aqui vai ser 0, 120, 120 mais 120, 240 graus. Bacana é você observar que a hora que você ligar essas soluções, eu vou ter um triângulo equilátero inscrito numa circunferência cujos vértices são as soluções. Aí você pensa assim, ó, aqui não é 120 graus? Sim. Você lembra da fórmula trigonométrica, certo? A fórmula trigonométrica é essa aqui. Rho cosseno θ mais I seno θ. Então isso aqui vai ser assim, Rho, que é 2, o módulo é 2, cosseno de 120 graus, mais I seno de 120. Essa vai ser uma solução. Ângulo, argumento 120. Quanto que vai ser esse argumento? 240. Então, 2, que é o Rho, cosseno de 240, mais I seno de 240 graus. Se você quiser escrever essas soluções na forma algébrica, também você pode fazer. Basta saber quanto que é o cosseno de 120. Cosseno de 120, pessoal, é menos meio, certo? E o seno de 120 é a raiz de 3 sobre 2. Então você pode também escrever essas soluções da seguinte maneira. Vou apagar aqui essa divisão do 360. A gente pode escrever isso aqui dessa forma, ó. Z2 igual a 2, que multiplica. Quanto que é cosseno de 120? Menos meio. E seno de 120? Raiz de 3 sobre 2i. E o outro, você vai fazendo tudo por simetria. 2, ele não está no terceiro quadrante?
o seno é negativo e o cosseno também. Então, é menos meio, menos raiz de 3 sobre 2i. Distribuindo, você vai ter que Z2 vai ser menos 1 mais raiz de 3i, e Z3 vai ser menos 1 menos raiz de 3i. Isso significa que esse número elevado ao cubo, esse número elevado ao cubo e esse número elevado ao cubo, os três, né, cada um deles elevado ao cubo, dá 8. Tá ok? Beleza? Valeu?